Boa tarde, pessoal. Vamos hoje começar a falar sobre teoria das probabilidades. O que é a teoria das probabilidades? Para que serve? Tá? Em tese, a teoria das probabilidades a gente vai fazer uma aplicação de tudo aquilo que a gente falou de análise combinatória até agora. Tá? Então vamos começar a falar sobre isso aí. Tá? Então, para a teoria das probabilidades, primeiro a gente tem que ter alguns pressupostos básicos que a gente tem que contar. Primeiro, os experimentos têm que ser aleatórios. O que é aleatório? Ninguém pode interferir na forma que vai ser feito o experimento. Exemplo, lançamento de moeda. Você jogou uma moeda para o alto, ela vai cair, vai ser cara ou coroa. Tá? A gente não pode interferir. Lançamento de dado. A gente vai jogar o dado, vai cair uma das 6 faces para cima. Tá? Todos os resultados são igualmente possíveis, ou seja, cara ou coroa, eu tenho 50% de chance de ser cara, 50% de chance de ser coroa. Tá? Dado, 1/6 da possibilidade de ser cara, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ou seja, o dado não tem nenhum vício, ele sempre tem qualquer face pode ter a mesma possibilidade de ocorrer. Tá certo? E aqui eu boto todos os resultados são igualmente possíveis e equiprováveis. Então, são frequências relativas iguais. Quem vem a ser frequência relativa? Para isso a gente vai dar 2 conceitos aí. Primeiro, de frequência absoluta. Tá? Então vamos dar um exemplo do dado. Tá? O dado tem 6 faces. Certo? Então para dar a face 1 a gente tem uma possibilidade, o 2, uma possibilidade, e isso até o 6. Tá? Então eu tenho 6 faces, eu tenho 6 possibilidades. Cada número, cada face tem iguais possibilidades, aparece 1. Tá certo? Então isso é uma frequência absoluta, eu tenho uma chance de acontecer cada um deles em 6 chances possíveis. Quando a gente fala de frequência relativa, eu estou dizendo que a face 1 tem 1/6. Quer dizer, quantas chances eu tenho de cair o número 1 dividido pelo total de faces. Tá? O 2, a mesma coisa. Tá? Então, toda vez que eu falo de frequência relativa, eu estou falando de um percentual. Então, estou falando do número de chances possíveis, aliás, da face, no caso, sobre o total de eventos. Número total de eventos, tá? No caso de possibilidades. Tá certo? Então, dados esses conceitos, eu vou dizer para vocês que uma probabilidade vai ser sempre, vou representar sempre pela letra P, vai ser um parcial dividido por um total. Tá certo? Vamos dar um exemplo aqui então de novo de um dado. Tá certo? Então qual vou chamar de evento total de espaço amostral. Que eu vou chamar de E. Tá certo? Um segundo. Tá travando. Hã? Eu botei pro... Tá certo? Então, espaço amostral, que eu vou chamar de E, são todas as chances possíveis de acontecer que um dado possibilita. Então, vou chamar de número de possibilidades do espaço amostral vai ser igual a quantas faces o dado tem. A gente pode ter as possibilidades de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá certo? Então, tá dando? Não, tá dando. Tá. Então vamos dizer agora
Qual é a probabilidade de sair um número, uma face maior do que 2 nesse dado, tá certo? Se ele quer face maior do que 2, a gente vai ter 3, 4, 5 ou 6, tá certo? Então, número de possibilidade aconteceu 3, mais número de possibilidade aconteceu 4, mais número de possibilidade aconteceu 5, mais número de possibilidade aconteceu 6, que são igual a 4, tá? Então, a probabilidade desse evento vai ser 4, que é o parcial, dividido por 6, que é o total, que vai dar igual a 2/3, tá? Que eu posso representar como fração ou como um percentual. Tá bom, pessoal? Pode apagar? Alguém está falando? Não. Perguntaram, os horários de slide vão continuar sendo os mesmos? Sim. Segundas e quartas, Às 3. às 3. 3 até a hora que eu acabar, ou a hora que acabar do exercício. A Marangoni perguntou por que é 4. Por que é 4? Então, qual a possibilidade de cair a face 3? Né? Uma. A face 4, mais 1. A face 5, mais 1. A face 6, mais 1. Então, jogando o dado, eu tenho 4 faces maiores do que 2. Então, eu tenho 4 possibilidades. Certo? Por isso que é 4 aqui. Tá bom? Vamos fazer um exercício aqui. Tá? Resolver o exercício 4. Do capítulo 9 do livro de vocês. Certo? Então ele diz lá que eu tenho 2 moedas, vou lançar 2 moedas para o alto, ele quer saber qual a probabilidade de, letra A, cair uma cara e uma coroa. Letra B, cair 2 caras. Tá certo? Então, quando a gente lança 2 moedas, quais as possibilidades que a gente tem? Vai ser cara, coroa, cara, cara, coroa, cara ou coroa, coroa. Tá certo? Se a gente trabalhar como sendo com a parte que a gente usou, a gente vai definir com a parte combinatória. Se são 2 moedas, a gente tem 2 elementos distintos. Ou seja, uma moeda é diferente da outra. Importa a ordem? Então ali não importa a ordem. Certo? Então pode ser cara ou coroa cara. São 2 resultados diferentes, para a gente não vai importar essa ordem. Então, se são elementos distintos e não importa a ordem, aliás, erro. São 2 elementos distintos e importa a ordem. Cara e coroa é diferente de coroa cara. Então, importa a ordem. Então, a gente tem um arranjo, né? Que pode ser com ou sem repetição. Então, se a gente tem um arranjo, nesse caso aqui, com 2 moedas, quais as chances de acontecer aqui? Eu tenho 2 possibilidades. Pode ser cara ou coroa. Aqui também pode ser cara ou coroa. Então, tem 2, 2. Então, a resposta vai ser 2 vezes 2, que dá igual a 4. Aqui tem um arranjo com repetição. Certo? Então, tem
4 possibilidades no total. Então, esse aqui é o meu NE, ou seja, o meu denominador no cálculo da probabilidade. Então, vou apagar aqui também. Então, agora ele pede, na letra A, qual a possibilidade de termos uma coroa e uma cara. Tá certo? Então, quais as chances que nós temos? Se a gente pegar aqui a análise direta, nós vamos ter cara-coroa ou coroa-cara. Tá certo? Então, a gente tem essa chance aqui, a gente vai ter um número dessa possibilidade aqui, que eu vou chamar do conjunto A, de 2. Então, a nossa probabilidade vai ser igual a 2 dividido por 4, que vai dar igual a meio. Tá certo? Na letra B, ele pede 2 coroas. Olhando aqui, nós temos uma possibilidade só de ter coroa. Então, a gente vai ter esse N de B aqui, vai ser igual a 1. Então, nossa probabilidade vai ser 1/4. Tá certo? Se a gente fizer pelo princípio da contagem, vou botar aqui letra A', pelo princípio da contagem que a gente usou. Então, eu tenho, pode ser uma coroa e uma cara. Então, tenho uma possibilidade. Pode ser uma cara e uma coroa. Tem uma possibilidade. Tá certo? Ou seja, dá o mesmo resultado. Vai ter igual a 2/4. Tá certo? A B já é direto a resposta, né? A B também. B'. Qual a possibilidade de termos uma coroa? 1. Outra coroa, 1. Então, isso aqui vai dar 1. Sua probabilidade vai ser igual a 1/4. Tá certo? Então, isso aí, o início de probabilidade. Para vocês terem ideia como é que a gente pode usar as coisas. Tá? Vamos continuar com a matéria. Então, ó, propriedades. Primeira propriedade. Probabilidade do conjunto vazio vai ser igual a 0. Tá? Ou seja, isso aqui é um evento impossível. Ou seja, a gente tem 0% de acontecer. 2. A probabilidade do evento ser completo é igual a 1. Tá? Ou seja, 100%. Tá? O 3. 0 menor ou igual que a probabilidade A, que é menor ou igual a 1. Ou seja, se o A for um conjunto vazio, dá 0. Se o A for igual ao conjunto E, o espaço amostral, vai ser 1. Qualquer intervalo entre eles vai ser uma probabilidade menor do que 1. Tá? E a probabilidade de ocorrer o evento A é igual a 1 menos a probabilidade de não ocorrer o evento A, tá? Que é a propriedade da complementaridade. Tá bom? Então, essas propriedades que nós vamos usar. Acabou o quadro. Acabou.
Peraí. Não. Então vamos pegar um exemplo. Exercício 28, capítulo 9 do livro de vocês, tá? Então vamos lá. É dado um cubo. Tá? E ele quer saber utilizar os vértices do cubo. Então um cubo tem 8 vértices. O cubo mágico que vocês brincam sempre aí na sala. Tá certo? Então, primeiro, ele quer saber... Deixa eu me lembrar. Quantos triângulos, tá? Então, aqui, letra A. Quantos triângulos... Deixa eu pegar o livro lá para pegar o enunciado direto aqui, pessoal. Pai, você vai prestar folha de exercícios? Mais tarde. Atenção, pessoal, a ideia não é passar lista de exercício agora para vocês. O livro de vocês tem muito exemplo, muito exercício, e eu prefiro que vocês façam o exercício do livro, tá? Então, na letra A, que ele pede quantos triângulos com vértices em 3 dos pontos, tá? Com vértice em 3 pontos. Em 3 pontos do cubo, 3 vértices do cubo, tá certo? Então vamos lá. Se é um triângulo, são 3 vértices distintos, tá certo? Como é um triângulo, não importa a ordem. Então nós temos uma combinação de 8 vértices do cubo por 3 vértices do triângulo. Então vai ser 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial, que dá 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2, que dá igual a 56 triângulos, é o total que você pode formar. Tá bom? Então esse aqui é o total de triângulos. Na letra B, ele pergunta, escolhendo-se ao acaso um dos triângulos citados no item A, qual a probabilidade dele estar contido na face A, B, C ou D, tá certo? Então tem que saber quantos triângulos você tem na face A, B, C, D, tá certo? Novamente, são distintos e não importa a ordem. Então eu tenho uma combinação de 4, 3 a 3, que dá igual a 4. Então, a probabilidade vai ser 4 dividido por 56, que dá 1 sobre 14. Tá bom? Então, tá aí que a gente está sempre usando os
conceitos de combinatória para resolver os problemas de probabilidade. Certo? Aí depois ele pede aqui é B e C, né? Isso aqui é a resposta da C. E aquele lá é... Aliás, esse aqui é da B. E esse aqui é da C. Agora, escolhendo se é ao acaso um triângulo citado no item A, qual a probabilidade de que ele tenha pontos interiores ao cubo? Tá certo? Então aqui, cada face, ele pode ter 4 triângulos, tá certo? Então a soma dos triângulos das faces vai dar igual a 6 faces vezes 4, que dá igual a 24 triângulos. Tá certo? Como ele quer que o triângulo seja interior, então triângulos interiores vai ser igual a 56 menos 24, que dá igual a 32. Então a probabilidade vai ser igual a 32 dividido por 56. Isso aqui dividido por 4 vai dar 8 sobre 14. Dividido por 2 dá 4 sétimos. Tá certo? Então isso aí é uma aplicação do que a gente já viu aí dos problemas todinhos. Tá certo? Sempre aplicação de fórmula. Tá? Tem aí alguma dúvida, pessoal? Lembrar sempre fazer os exercícios do livro. Tá? Já tem bastante, não preciso montar uma lista. Se vocês acabarem os exercícios do livro, a gente monta uma lista a mais. Falar agora de adição de probabilidades. Para esse caso aqui, nós vamos ter que usar aquele diagramazinho que a gente tem. No caso, vamos representar 2 conjuntos, mas a gente pode usar quantos forem necessários, tá certo? Então, o que a gente aprendeu aqui? Pai, qual é a fórmula mesmo de probabilidade? É a quantidade, é a parcial dividido pelo total. No caso aqui, qual é o parcial? Eu tenho 32 triângulos interiores ao cubo, tá certo? Dividido pelo total de triângulos do cubo. Tá? Então, tem 32 dividido por 56, por isso que eu coloquei lá no início. É o parcial dividido pelo total. O número de elementos do conjunto que interessa dividido pelo total de eventos possíveis. Tá bom? Vou botar aqui então. Probabilidade é o número de eventos de um conjunto X qualquer dividido pelo número de eventos total. Tá? Então vamos lá. Adição de probabilidade. O que a gente lembra desse conceito aqui, quando a gente tem 2 conjuntos com interseção? O número de elementos da união é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. Se a gente colocar 3 conjuntos, vamos diminuir das outras 2 interseções e somar da interseção dos 3 conjuntos. Tá? Se a gente dividir todo esse pessoal aqui pelo número de elementos total do conjunto E, que é o espaço amostral que a gente vai ter o quê? Número de elementos de A união B número de elementos de A dividido pelo número de elementos de E
número de elementos de B menos da interseção dividido pelo total, tá certo? Dividir o parcial pelo total, a gente chega numa probabilidade. Então, a probabilidade de A união B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. Tá certo? Tá bom, pessoal? Até aí? Tranquilo? A gente já tinha falado alguma coisa disso aí no trimestre passado, mas a gente está retornando, porque essa matéria foi incluída no terceiro trimestre. Tá bom? Então vamos tirar aqui agora, vamos continuar. Até agora, tranquilidade, sem dúvidas. Tá? De boas. E se a gente tiver dois conjuntos A e B separados dessa forma? Quando a gente tem esse caso, a gente já fala que A e B são mutuamente exclusivos. Tá certo? Quando a gente diz isso aqui, a gente está dizendo que A interseção B é o conjunto vazio. Tá certo? Então, nesse caso, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Tá bom? Por que diminuiu a interseção B? Porque quando a gente soma o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, a gente está somando essa interseção duas vezes. Tá certo? Por isso que a gente tem que diminuir uma vez da interseção. Tá bom? Perguntou? Quem que perguntou? Neves. Neves. Não sei quem é. Eu acho que o nome dela é Júlia ou Juliana. Hã? Acho que o nome é Júlia ou Juliana. Vamos pegar agora o exercício 31 do capítulo 9. Sempre como exemplo para vocês. Tá? Vocês, como dúvida, podem tirar as dúvidas no livro também, que ele está muito bem redigido nessa parte. Tá? Júlia Castelo. Júlia Castelo. Tá bom. Então, vou pegar aqui o exercício 31. Então, aqui a gente pega uma urna, tá? Você pega um posto aqui e bota bolas azuis, brancas e cinzas. Eu vou chamar aqui, ó. Vou chamar de preta, tá? Azul e verde. Então tem três cores de bola diferentes. Não vou ter a quantidade que ele pediu, tá? Então ele está dizendo que colocou 10 bolas azuis, certo? 15 bolas brancas, e 5 bolas cinzas. Tá? Sendo que as bolas azuis estão numeradas de 1 a 10. As bolas brancas
de 1 a 15 e as bolas verdes de 1 a 5, tá certo? Aí ele pede, ao retirar-se aleatoriamente uma bola, a probabilidade de se obter uma bola branca ou uma bola com número par, tá? Então agora nós vamos ter que tirar uma bola branca ou uma bola par, tá certo? Então vamos ter que montar os dois conjuntos. Uma bola branca tem quantos elementos? Uma bola branca tem 15 elementos, certo? Vamos chamar esse conjunto aqui de B e esse conjunto aqui de P, certo? Quantas bolas pares existem? Então, nas bolas azuis nós temos 5 bolas pares, nas bolas brancas nós temos 7 bolas pares e nas bolas cinzas nós temos 2 bolas pares. Então, meu total de bolas pares são 14. Então, você tem 14 bolas pares, tá? Interseção de B com P tem quantas bolas? 7 bolas, tá certo? Então, ele pede a probabilidade de B união P, tá certo? Então, a probabilidade de B união P vai ser a probabilidade de B mais a probabilidade de P menos a probabilidade de B interseção P, tá certo? Ah, o total de bolas aqui são 30, certo? Então, probabilidade de B união P vai ser igual a probabilidade de B. Total de bolas B, 15. Total de bolas do conjunto todo, 30. Total de bolas pares, 14. Total de bolas, 30. Menos total de bolas da interseção, 7 sobre 30. Tá certo? Então, a probabilidade de B união P, 15 mais 14, 29 menos 7, 22 dividido por 30, que dá 11 sobre 15. Tá certo? Bom, pessoal? Tranquilo? Então, estamos vendo que a probabilidade é a aplicação que a gente aprendeu coisa. Aqui só estamos usando a parte de conjuntos. Vocês fizeram na AP centralizada bastante questões desse tipo. A Júlia perguntou, tem que colocar sobre o total quando dá probabilidade? Sempre tem que colocar sobre o total quando é probabilidade. Tá? A probabilidade indica que eu estou dividindo pelo total. Sem exceção. E a Isadora não entendeu. Deixa eu apagar aqui, Isadora, que eu já respondo. Vamos lá, Isadora. Então, nesse problema que ele deu aqui, ó, exercício 31, ele diz que tem uma urna que tem 10 bolas azuis, 15 bolas brancas e 5 bolas cinzas. Sendo que dessas bolas azuis, elas estão numeradas de 1 a 10, as brancas de 1 a 15 e as cinzas de 1 a 5. Ele quer saber qual a probabilidade de meter a mão na urna e pegar uma bola branca ou uma bola par. Tá? Então, se eu estou falando que é ou, eu estou dizendo que é uma união. Se eu falar e,
Eu estou falando de interseção. Tá? Então, como ele quer saber qual a probabilidade de pegar uma bola branca ou uma bola par, eu vou ter que fazer a questão da última fórmula que eu dei para vocês, a probabilidade da união, tá certo? Então, a probabilidade da união, né, o número de termos da união dividido pelo número de eventos totais, de bolas que existem no caso, tá? Então, vamos fazer aqui. Probabilidade de B união P, tá? Vai ser a probabilidade B mais a probabilidade P menos a probabilidade B interseção P, tá? B e P porque eu nomeei o conjunto como B e P, tá? Então, a probabilidade B união P vai ser probabilidade B, né, número de elementos de B dividido pelo número de eventos totais. Então, a de B são quantos? 15. Sobre o total, 30. Tá? Bolas pares, que a gente somou aqui. Eu tenho 5 bolas pares no grupo das bolas azuis, 7 bolas pares nas brancas e 2 bolas pares na cinza. Então, tenho 14 possibilidades. Tá? Então, tenho 14 dividido pelo total, 30. Menos a interseção, 7 dividido por 30. Então, 15 mais 14, 29. Menos 7, 22 dividido por 30, 11 quinzeavos. Tá certo? Tá bom? Não. Tá? Então, vamos agora para um outro conceito. Probabilidade condicional. Tá? Então, probabilidade condicional a gente representa nos livros, você vai encontrar aqui. Pronto, probabilidade do evento B dado, tá, que aconteceu o evento A. Então, aqui eu vou dizer que isso aqui é dado que, tá? Então, qual a probabilidade de ocorrer o evento B, já que ocorreu, dado que ocorreu o evento A, tá? Então, tem uma fórmula que a gente vai dizer que isso aqui vai ser o número de possibilidades da interseção dividido pelo número de possibilidades do evento A, tá? Ou você pode escrever que probabilidade B dado A é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do evento A, tá certo? Aplicação direta de fórmula, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui do exercício que eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Deixa eu ver aqui. Achei que você ia escrever mais. Eu vou mensagem. Entendeu? Adora, entendeu? Tranquilo? Vamos resolver o exercício para explicar essa formulazinha que a gente deu aí. Exercício 39. Do capítulo 9. Vocês estão vendo, tem muito exercício no livro, né? Está aqui, cheguei, já estou no exercício 39, eu não estou falando nem dos complementares, estou falando dos pontos das páginas que está. Tá? Então aqui, ó, o exercício 39 ele diz o seguinte: num departamento de controle de qualidade de uma metalúrgica, tá, avaliou-se 400 peças. Tá certo? Do tipo A, 400 peças do tipo A e 600 peças do tipo B. Tá certo? Então, dessas, ele concluiu que no tipo A,
ele tinha 72 peças fora de especificação. Na B, ele disse que eram 113 fora especificação, tá certo? Depois ele disse que 48 peças do tipo A, elas tinham avarias. Tinha algum problema, era quebrado alguma coisa. E do tipo B, 67. Então, e concluiu que 280 tipo A eram perfeitas e 420 do tipo B eram perfeitas. Tá? Importante a gente separar por grupo para a gente entender melhor o problema. Tá? Aí, após essa avaliação, o chefe de departamento escolheu ao acaso uma dessas peças. Então, ele retirou uma peça dessas 1000 peças que ele tinha. Ele quer saber qual a probabilidade Então, e ele disse que a peça era perfeita e quer saber qual a probabilidade dela ser de B, tá? Do conjunto B, tá bom? Então vamos fazer esse problema. Aqui a gente vou utilizar a fórmula direta para vocês entenderem a aplicação da fórmula. Tá? Então vamos lá, ele quer saber qual a probabilidade da peça ser do conjunto B, dado que ela é perfeita, tá certo? Então a gente aqui sabe que vai ser número de elementos de B interseção P perfeita, né? Vou botar aqui perfeita, dividido por número de elementos das peças perfeitas. Tá certo? Então vamos lá. B interseção P. Quantas peças são do conjunto B e são perfeitas? 420. Tá certo? Quantas peças são perfeitas? Vamos somar 420 mais 280. Vamos botar aqui 420 mais 280 dá 700. Então a probabilidade de B, dado que ela é perfeita, vai ser igual a 420 dividido por 700. Corto aqui, tá certo? 42 dividido por 7 dá 6. Tá? Isso aqui dá 3 quintos. Tá certo? Todos entenderam a aplicação da fórmula? Tá? Então lembrar sempre de separar. Oi? A princípio, sim. Tá bom? Então não tem grande dificuldade. É só a gente entender o que está escrito aqui. B dado A. Então botei traço na vertical. Eu estou dizendo que é conjunto menor, dado que aconteceu um conjunto maior. Tá bom?
disse também. Hã? Júlia Castelo disse que está. Tá bom, vamos lá. Eventos independentes. Certo? Então, o que é um evento independente? É um evento que não depende do outro. Tá? Para acontecer, não precisa do outro ter acontecido. Então, por exemplo, lançamento de dados. Tá? Então, se você lançou o dado, a primeira vez o dado deu um número, quando você lançar a segunda, ele não tem interferência. O primeiro lançamento não interfere no segundo, tá certo? Ou lançamento de moedas. Também não tem interferência. Você jogou a moeda uma vez, na segunda vez que você jogar, vai ter a mesma possibilidade. Tá? Ou, aqui, retirar bolas de uma urna com reposição. Ou seja, você meter a mão, tirou uma bola, aí você tem essa bola dividido pelo total de bolas, é a sua probabilidade. Tá? Se você devolveu a bola, na segunda vez que você for retirar, você tem todas as bolas, vai ter a mesma probabilidade. Então, isso que são eventos independentes, que um evento não altera o resultado do outro. Tá? Então, vamos ver aqui. Tá, vamos dar um exemplo aqui de bolas de urna. Aqui eu vou ler um exercício aqui, um exemplozinho simples para a gente entender bem. Nós vamos dar aqui um exemplo, tá? Então eu tenho uma urna com uma bola azul, que eu vou chamar de Azinho, uma bola vermelha, eu vou chamar de Vzinho, e uma bola preta, também vou chamar de P, tá? Então, você vai fazer duas retiradas com reposição. Então, quantas possibilidades, tá? Então, total, quantas possibilidades nós vamos ter nesse caso? Então, vou retirar duas vezes. Então, na primeira vez eu tenho uma bola azul, vermelha ou preta. Então, tem 3 possibilidades. Na segunda eu tenho uma azul, uma vermelha e uma preta. Também tem 3 possibilidades. Então, eu tenho um total de 9 possibilidades. Tá? Então, agora ele quer saber... Tá? Ele quer que você tire uma vermelha na segunda retirada. Certo? Então, quantas possibilidades você tem na primeira retirada e quantas possibilidades você tem na segunda? Na primeira retirada eu posso tirar uma azul, uma vermelha ou uma preta. Então tem 3 possibilidades. Mas aqui ele diz que ele quer vermelha na segunda possibilidade. Então tem 3. Tá? Então qual é a probabilidade desse evento? Vai ser 3 dividido por 9, que é igual a 1/3. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Uhum.
Agora ele quer, na letra B... A Júlia Castral não entendeu. Ok, vamos lá. Eu acho que tudo. Então vamos lá. Então eu tenho uma urna com 3 bolas diferentes, Júlia. Uma bola azul, uma bola vermelha e uma bola preta. Então 3 bolas no total. Então eu vou querer calcular probabilidades. Então para eu calcular probabilidades eu tenho que saber quantas possibilidades eu tenho. Se eu fizer 2 retiradas com reposição, quantas possibilidades eu tenho? Quantas duplas eu posso formar? Certo? Então, o total, que a gente chama sempre de E, tá? Total de eventos. Então, 2 retiradas. Na primeira retirada, quantas bolas a gente tem na urna? 3 bolas. Então, tem 3 possibilidades. Tá? Peguei a bolinha, se é com reposição, devolvi a bolinha. Tá? Na segunda retirada, eu vou ter quantas possibilidades de novo? 3. Então, tem um total de 3 vezes 3, 9 possibilidades. Tá? Então, ele pede agora uma probabilidade que a gente tenha retirada a vermelha na segunda retirada. Então, qual a probabilidade que eu tenho de tirar a vermelha na segunda retirada? Então, vamos lá. Na primeira retirada, quantas bolas eu tenho? Quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. Certo? Então, 3. Quantas possibilidades eu tenho na segunda retirada? Somente 1, porque eu tenho que tirar a vermelha obrigatoriamente. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades. Qual a probabilidade disso acontecer? 3 dividido por 9. Eu tenho 1/3 da possibilidade disso acontecer. Tá certo? Agora vamos ver a possibilidade. Agora, a primeira não é vermelha e a segunda é vermelha. Na segunda que eu tenho, que na primeira retirada não é uma bola vermelha. Na segunda retirada é uma bola vermelha. Tá? Então, na primeira possibilidade, eu tenho quantas bolinhas para tirar? Não posso tirar a vermelha, tenho que tirar a azul ou preta. Então, tenho 2 possibilidades. Na segunda retirada, eu só posso tirar a vermelha. Então, só tenho uma possibilidade. Meu total de eventos aqui são 2. Então, a probabilidade que a gente vai ter vai ser 2. Ah, mas peraí. Aí agora muda meu total, né? Na B eu tenho essa possibilidade. E qual é o total que a gente vai ter aqui? Tá? Na primeira não pode ser vermelha, então é azul ou preta. Na segunda eu posso tirar azul, vermelha ou preta. Então na primeira eu tenho 2, na segunda eu tenho 3, o meu total é 6. Tá? Então minha probabilidade vai ser 2 dividido por 6, que é igual a 1/3. Tá bom? Quando que chama acabar, a gente não pausa. Tá bom, pessoal? Mas só falta completar só mais um pouquinho. Acabar. Dá tempo? Tem que sair isso. Então, pessoal, vou dar agora 2 minutos. Não, peraí, vamos terminar isso aqui. Acho que 7 minutos já temos de acabar isso aqui, tá? Aí acaba a live de hoje. É. A gente volta só pra... É o seguinte, pessoal, vamos dar um descansinho agora de 2 minutinhos aí e eu volto só para terminar.